Saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho em mais esse vídeo, mais essa jornada aqui, onde a gente tira esse tempinho tão precioso, tão importante, né? Para trabalhar o nosso autoconhecimento, para trabalhar o nosso foco, para trabalhar a nossa espiritualidade, e enfim, né? Tantos outros temas tão essenciais, mas que por conta aí da nossa correria, da nossa rotina, acaba ficando um pouquinho de lado, né? Então, te convido agora a parar, respirar, centrar, focar e cuidar, né, de você, se abrir para essas situações tão importantes que vão aparecer aqui na nossa temática de hoje do Evangelho, tá bom? Então, antes da gente começar, eu tenho aqueles recadinhos super importantes, essenciais, que é a questão, né, gente, de que estamos aqui, né, gravando, mas com várias coisas acontecendo ao redor, então um barulhinho ou outro podem surgir, mas não é por isso que a gente vai parar o vídeo, vai continuar, tá? A gente aqui treina de fato aqui o nosso foco para poder permanecer, tá bom? Também, né, gente, a questão da água. Eu já tô aqui, ó, com a aguinha nessa canequinha que é super tradição aqui na minha família. E você que ainda não tá, pode dar um pause nesse vídeo e pegar lá, seja uma garrafinha, seja uma jarra com copinhos, só um copo também, tá? A maneira como você preferir, como for melhor para você. Porque ao final, quando a gente chega no final aqui, antes de finalizar, lá na nossa oração final, na nossa prece de encerramento, nós rogamos também pela fluidificação dessas águas, tá bom? Também outra situação, né, muito importante, gente, é eu lhes dizer que esse evangelho aqui é o de número 155. E o que significa isso? É caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, tá? Existem, então, outros 154, né, para você assistir, tá bom? Mas eles são totalmente opcionais, nenhum deles é obrigatório, tá? É só para que você realmente tenha ciência, né? Esses dias, inclusive, uma pessoa no próprio Educandário Leon Denis, lá no próprio centro, né, lá na recepção, comentou comigo, né? Daí eu vi, eu estava assistindo, e aí eu não tinha visto outros, aí eu vi que você comentou que existem os outros, então eu vou começar a assistir, como eu comecei a fazer o Evangelho agora, eu vou assistir os outros que você já fez também, para poder ficar fazendo o Evangelho. Então é nesse sentido realmente, entendeu? De auxiliar essas pessoas, né, que não têm essa ciência de que temos mais vídeos, tá? Inclusive, deixo o convite, tá? Para que você, né, vá até o nosso canal do YouTube, canal onde é postado esse vídeo do Evangelho. Lá a gente tem uma porção de outros materiais também, além deste aqui, tá? Você vai encontrar, né, agora os vídeos com as músicas do nosso grupo de canto da casa, o grupo Irmã Benina. Então tá lá o pessoal, né, voltado para músicas com essa temática. Então, tem lá vários vídeos já do grupo Irmã Benina, nosso grupo de canto do Leon Denis. Incrível, né? Dá aquela paz, aquela tranquilidade na alma. Super recomendo. Também, gente, né? Nós temos lá materiais de prece e radiação que foram feitos durante a pandemia, né? Mas que estão aí sempre contemporâneos, né? Sempre latentes os temas. E também temos, é claro, as palestras que acontecem na casa. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem uma palestra, uma doutrinária, e isso depois, né, isso é gravado e depois vai para o canal do nosso YouTube também, para quem não teve oportunidade de poder assistir, quem quiser reassistir, enviar para alguém, né? Afinal de contas, conhecimento nunca é demais e a gente tem que usar toda essa tecnologia a nosso favor, não é mesmo? Então é isso, gente. Também quero agradecer pela conexão. Muito obrigado por estar conosco em mais esse vídeo, tá? E agora, de fato, chega de conversa e vamos, então, começar aqui o nosso assunto principal, o nosso foco, que é o Evangelho. Vamos começar com a nossa prece inicial. E desta maneira, então, focamos, rogamos pela nossa concentração, agradecemos pelo momento oportunizado aqui hoje, para que tenhamos realmente
o Evangelho repleto de luz e que essa luz trazida pela espiritualidade, por essa equipe, inunde a minha casa de boas energias, traga proteção espiritual para onde eu for e, claro, também traga toda uma situação para o meu lar, toda uma situação para que quem aqui chegar possa também ter tudo isso aqui junto consigo. Então, rogamos dessa maneira a quem está conosco, as pessoas, a qual lembramos e trazemos aqui na nossa consciência, para que tudo isso chegue a todos aqueles que precisam e também, claro, que fique muito disso em mim mesmo para poder auxiliar, para poder me fortalecer em mais este período. Gratidão e que assim seja. Então, pessoal, hoje eu estou aqui no Vinha de Luz, tá? Estou aqui nesse livro do Coleção Fonte Viva, do Chico. Lembrando que nós, revezamos aí 3 livros dessa coleção, que é o Pão Nosso, o próprio Fonte Viva e o Vinha de Luz, E hoje eu estou aqui com o Vinha de Luz novamente, através lá do item 148, Membros Divinos, tá? E aí, vamos lá para a nossa leitura, na sequência, então, a reflexão. Membros divinos. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem, igualmente, os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem a vida em Cristo, que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencido de que nossas mãos substituem ao do celeste trabalhador. Embora em condição precária, o Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo atendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Então, gente, textinho, bem curtinho, mas com muito significado. Primeira coisa, a gente precisa lembrar, com isso, na verdade, eu me lembro, de uma frase que é que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, E a sua imagem e semelhança, gente, isso não é a questão do formato físico. Qual é o rosto de Deus? É parecido com o nosso, porque ele nos fez a imagem e semelhança. Gente, daí é onde precisa realmente interpretação. E como nós ainda estamos ligados muito na questão do fenômeno, porque daí nos importa muito mais saber como é o rosto de Deus,
como é o formato de Deus, do que realmente, né, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está nos colocando, enfim, o seu conteúdo, informa muito mais a embalagem, aliás, me preocupa muito mais a embalagem do que o conteúdo de fato, né? Gente, enquanto for assim, realmente as coisas também continuarão assim, se não para pior, né? Se não regredirem ainda mais, tá? Essa é a verdade, né? Que das nossas preocupações, daquilo que nos é prioridade dentro da humanidade. Falando em humanidade, falando nisso, né? O que eu penso, e isso sim, gente, né? Talvez eu também me preocupe demais, né? Pode ter essa situação, mas eu sempre gosto de lembrar de que nós estamos, né, num mundo muito diferente de diversos outros universos. E essa palavra, gente, do Cristo, essa palavra de Deus, ela vale para todos os universos e eu preciso praticá-la em todos os universos. O que é dito num mundo um pouco mais evoluído, digamos assim, né, não é diferente, digamos assim, a mensagem, né, o intuito, o objetivo, não é diferente do que é dito aqui na Terra. Não é diferente de um mundo ainda mais inferior do que a Terra. Entendeu? Não. Deus não é um Deus para cada pessoa nesse sentido, né? Não é um Deus que, não, porque eu tenho esse objetivo para vocês e para vocês eu tenho esse outro objetivo, essa outra situação, sabe? Claro que não. Claro que cada povo vai interpretá-lo da sua forma. É dado, digamos, né, o fardo para carregar conforme a capacidade a cada um de suportar. Só que o que acontece é que daí tem momentos que parecem muito mais difíceis por conta realmente da nossa situação terrestre, da nossa situação carnal, né? E ali diz assim que nós devemos, né, nos doar e nos doar por inteiro, né, gente, de verdade. E isso a gente sabe, na situação carnal a gente tem muitas tentações e acaba sendo difícil isso. E é aquela coisa, né, lá como Pedro, né, acabou negando Jesus 3 vezes, gente, o que nós colocamos é essa situação também, de que o que acontece é que na maioria das vezes, né, nós gostamos de Jesus, nós realmente pregamos uma situação num determinado momento, mas em outro momento, para agradar uma outra série de pessoas, um outro núcleo de repente que a gente convive, a gente está lá, né, realmente pregando, fazendo com eles outra coisa. E a gente sabe, né, que na atualidade, devido aí a tanta situação que tem, ao jeito das pessoas, de como tudo isso está tão complicado, a gente concorda para não arrumar problema, para não arrumar confusão. Sei disso, tá? Sei disso, faço isso também, só que é aquela velha situação, né? Eu não saio por aí dizendo para todo mundo assim, ó, eu sou espírita, tá? Eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Principalmente questões escolares, em questão, né, do meu trabalho, que não tem nada a ver com isso, certo? Mas, se alguém vem me perguntar, se alguém, né, vem até a mim com isso, não sou eu que estou tomando o espaço, que estou querendo me aparecer falando disso. Essa pessoa está me questionando e eu simplesmente estou respondendo uma pergunta dela. Aí, se ela vai atacar, se ela vai concordar, também já é outro patamar, já é outra situação. Mas, né, eu respondo, eu sou espírita. E ok, sabe? E aí, se a pessoa me pergunta o que é, como é que é, nananana, se for cabível, eu até explico, né? Ou indicar uma obra, alguma coisa assim, né, gente? Por que não, tá? Só que o fato, né, gente, é que nós precisamos ter essa consciência mesmo quando não somos perguntados, né? E isso eu estou usando esse exemplo, gente, mas para qualquer situação, né? Você deve estar de acordo ali com os objetivos, né, desse Deus criador, desse Pai, o tempo todo, não só quando lhe convém. Então, é aquela situação, né? O preparo deve existir. Nós estamos sendo amparados o tempo todo, protegidos o tempo todo. Sim, é preciso crer nisso, né? Porque, assim, afinal de contas, se a gente acredita, né, no Wi-Fi, a gente acredita em Bluetooth, em ondas energéticas, magnéticas, por conta da física, por que não acreditar nisso também?
né? Tem gente que tem muito essa dificuldade. Mas o fato é o tempo todo, né, gente? Sempre que possível. Lógico que nós deslizamos, que nós pecamos, vamos colocar assim, né? Mas também trabalhar o tempo todo no sentido de que, não, eu vou só quando eu estiver lá ou só quando eu for para lá. Não. Acontece com preparo, precisa acontecer realmente com você, né? Fazendo escolhas, isso é inevitável, né? Como diz Jesus, né? A porta estreita não é para todos, né? Então a gente precisa se preparar para passar por essa porta estreita, me aproveitando aqui da parábola, né? Da passagem. E também, né, gente, sim, Jesus, Deus eles precisam de nós, né? Nós somos instrumentos, certo? Mas a gente precisa se fazer um instrumento também, né? Preparando-se para isso, tá? É isso que eu tenho para dizer aqui para vocês. Lembrando que se tem mais coisa para falar aí, pode continuar, pode seguir sem problema nenhum, tá, gente? Por favor, né? Não se limitem a isso aqui, tá bom? Então, agora vamos para a nossa prece de encerramento e para a fluidificação prorrogativa aqui das nossas águas. Te agradecemos mais uma vez, então, Pai, toda espiritualidade amiga, principalmente, né, por nos dar essa visão, nos proporcionar esta situação de estarem em contato, nesse contato tão gostoso, tão livre, tão permissivo, em que eu mesmo me questiono aquilo que está ao meu redor, e com isso acabo crescendo, acabo evoluindo, acabo podendo realmente ter ainda mais desse amor e desse universo e participar dessa situação tão importante para mim mesmo e para tantos. Também rogamos nessa oração pela fluidificação das águas e que em cada uma delas eu sei que estará em cada recipiente as substâncias necessárias para que cada um veja da sua forma, para que cada um cresça, para que cada um realmente tenha aquilo que está necessitando, que está buscando tanto. E dessa forma, né, consiga seguir ainda mais dentro desse teu caminho e desse teu propósito. Gratidão e que assim seja. E deu uma pausa rapidinho para poder pegar minha aguinha e ó, estou aqui para o nosso brinde. E assim então, fica por aqui mais esse nosso Evangelho no Lar do Educandário Leon Denis, Evangelho este de número 155. Nosso muito obrigado por ter você conosco mais uma vez. E claro, né, daqui a 15 dias tem vídeo novo com mais um Evangelho. Muito obrigado e até lá!